Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Nomura e estamos aqui para fazer a preparação, e as orientações para o nosso encontro de sexta-feira, 15 horas, deixem registrado aí. Eu vou falar um pouco sobre processo criativo e o que nós desenvolvemos nessa experiência, fazer uma rápida retrospectiva do que foi produzido, os elementos que estão à disposição de vocês para preparar para essa segunda etapa e a atividade de pré-working, né, pré-trabalho, para vocês poderem já fazer um exercício de produção. Vou mostrar também um framework que eu desenvolvi chamado Shoshin para dar uma experiência para vocês de como é essa jornada. Tá curioso? Vem comigo. Pessoal, uma coisa que é importante quando nós estamos falando desse mundo em mudanças, né, que a gente chama VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, é a importância de colocar o cliente no centro do processo. Tá? Dentro dessa perspectiva, eu tenho aquela distinção de foco no cliente e foco do cliente. Qual que é a diferença? No pro do. O foco no cliente é aquela percepção quando eu imaginava, eu achava que sabia que o cliente precisava. Tá? Então, é a minha percepção da necessidade do cliente. E aí fazia produtos e serviços nesse significado, que é esse caminho como está representado no design. O foco do cliente é o colocar o cliente no centro do processo e entender a sua necessidade, entender a sua jornada. Por isso a gente chama de User Experience ou Customer Experience, que é o C. E sem o consumidor não existe jornada. Então, a reflexão que eu deixo é sempre coloque o cliente no centro do processo. E quando a gente fala sobre processo criativo, um item que é interessante a gente resgatar, que não é que a gente quer que o humano se torne máquina, mas é que o humano ele volte a ser mais humano. E para isso, nós percebemos que três elementos, de uma forma geral, trabalharam do tempo criança para o tempo adulto e nos deixaram, em certa medida, adultos demais. E o que a gente quer trazer com essa experiência é resgatar algumas habilidades daquele modelo criança, modelo que chama Shoshin, mente aberta, mente iniciante. Resgatar a criança do adulto. E para isso, uma das bases que a gente tem dentro do processo criativo é a imaginação. Então, imaginação é essa conexão do inconsciente com a realidade. Quantas vezes eu criei possibilidades de voar, sonhando, ou que estava pulando o rio de lava, era muito divertido. E a base da imaginação é a criatividade, que é a conexão entre as experiências e as ideias que a gente tem, tá? Só que se eu parar nessa atividade, eu continuo eternizando as ideias no PowerPoint. Eu não vou sair daquele acho que, acho que. Então, o processo criativo ele veio para sistematizar a criatividade, para fazer uma criatividade transformacional e aplicada, de conectar as ideias às necessidades e materializar essas experiências para serem experimentadas. Então, imaginação é a base da criatividade, a sistematização da criatividade é a base da inovação. Quando vocês vão olhar processos criativos, independente do nome da metodologia ou da abordagem, basicamente ela segue esses três movimentos. Eu vou ter um momento de descoberta, onde eu vou mapear a realidade, vou identificar necessidades e oportunidades, vou priorizá-las, vou gerar ideias, vou transformar em ações, vou priorizar e vou criar experiências, eu vou materializar elas em protótipos para trabalhar e observar como o cliente está vendo aquela solução ainda em baixa fidelidade, muito sensorial, muito visual, centrada no ser humano, tá? A gente usa muito a comunicação não violenta para ajudar dentro dessa jornada. E dentro dessa visão vocês vão ver um conceito que eles também chamam de duplo diamante, né? Que fala o seguinte: eu tenho uma primeira etapa que é de mapear a realidade ou imersão, onde eu vou identificar as necessidades e obstáculos, e aí requer muita empatia. Eu vou ter uma segunda etapa, onde nós vamos criar uma proposta conceito, então vou gerar muitas ideias e ações, e aí para isso muita colaboração. E uma terceira etapa, onde eu vou validar esse protótipo, né? Então eu vou criar experiências, vou experimentar
para validar essa solução. Então, basicamente, esses 3 movimentos, esses valores, né, de empatia, colaboração e experimentação, vocês sempre vão observar dentro dos processos. 2 modelos mentais são muito importantes no processo criativo, é o modelo mental da divergência e o modelo mental da convergência. Então, vão ter técnicas, ferramentas dentro das etapas, em todas elas tem divergência e convergência, para que você possa exercitar esses modelos mentais. Então, quando a gente estiver no estado mental, modelo mental de divergência, o que, que a gente está, como que a gente vai estar pensando? A de um julgamento, pode pegar carona, quantidade é que importa, eu digo não ou não, eu pergunto de que maneira nós podemos. Então, a gente estimula essa experiência, tá? E um segundo modelo é o modelo da convergência, onde eu vou focar, vou fazer escolhas, julgamento afirmativo, qualidade é que importa, somos amigos da solução e vou perguntando e se para melhorar essa experiência, tá? Então, essa é uma técnica que a gente vai usar lá para frente e guardem isso com vocês, tá? Então, os 2 modelos mentais importantes para serem utilizados. E usar os modelos mentais, esses 2 modelos, ele potencializa a minha capacidade criativa. E quando eu não os uso, eu diminuo. Um exemplo simples. Eu estou entrando numa reunião, chega uma galera com a cabeça divergente, cheia de soluções, uma outra galera com a cabeça convergente, já focada na solução, não tem uma mediação para fazer esses 2 movimentos de forma coordenada. O que normalmente acontece? Um criticando o outro, já falando não já do início. Então, uma prática simples para melhorar, tornar as reuniões mais produtivas pessoal, estamos no momento da divergência, vamos colher todas as possibilidades, tá? E depois nós vamos priorizar e fazer algumas escolhas, tá? Vamos lá? Primeiro vamos colher sem julgamento, pá. Agora vamos fazer a priorização e vamos fazer a deliberação. Enfim, só de você usar os 2 modelos mentais, você já promove uma reunião mais eficiente. Então, juntando dentro da minha experiência, eu desenvolvi, compilei, na verdade, né, a partir de um framework do Dave Landis, essa perspectiva de mapear a realidade, gerar ideias a partir do design, né, experiência do cliente e conectar com os métodos ágeis. Porque o que eu via dentro da minha jornada é que quem falava de design, design thinking e Inception só falava disso. Quem falava de métodos ágeis só falava de métodos ágeis. Então, eu quis unificar essas 2 visões dentro de uma visão contextualizada, onde eu aplico estruturas libertadoras e outras ferramentas para essa fase de declaração do problema, onde a gente entende a necessidade, pode fazer pesquisas quantitativas e qualitativas, vou priorizar insights, vou validar essas hipóteses para ter uma declaração do problema. Um problema bem declarado, ele é 60%, 70% da solução. Não tem esse número exato, ainda vou comprovar. Mas quando eu tenho um problema mal declarado, o que vai acontecer depois vai ser uma consequência. Então, posso ir para um caminho totalmente equivocado. Então, essa fase é muito importante, sair do acho que para fatos, elementos que realmente comprovam aquele problema e justifiquem a sua priorização. Depois que eu declaro o problema, eu vou gerar ideias para depois materializar alguns protótipos e vou fazer um processo de validação desses protótipos. É onde entra a disciplina de UX Research para rodar algumas vezes e a partir desses feedbacks eu melhoro, gero novas ideias até ele chegar no estágio que eu possa trabalhar a experiência do consumidor em métodos ágeis. Então, eu vou ter protótipos validados, de média resolução, eu vou ter histórias de usuário escritas, eu vou ter um backlog de atividades, eu vou ter um mínimo produto viável. Então, antes de entrar no métodos ágeis, eu preparo todo esse backlog de conhecimentos e informações para os times começarem a, enfim, implementar, testar, validar com o cliente, né? Gerar novas ideias, tá? Então, aí eu entro nos ciclos de Agile, de daily, retrospectiva, enfim. Uma das coisas que é importante dentro desse framework também é essa bolinha da avaliação. Porque nos modelos tradicionais eu tinha 2 momentos, eu tinha ciclo do projeto e ciclo do produto. Eu estou falando de momentos que eu tinha modelos cascatas,
e que não era tão interativo e incremental. Então, nesses 2 ciclos, o que, que acontecia? Eu tinha uma equipe que era formada para projeto e ela ia até o delivery, implementação. Depois que ela entregava aquele projeto, a equipe era desmontada, entrava uma outra equipe, que era de manutenção e apoio, e terminado o ciclo do projeto, o ciclo do produto iniciava, e aí o gestor do produto ia fazer a avaliação, o acompanhamento do produto. Com esse ecossistema de movimentos mais dinâmicos e menores escopos e entregas mais rápidas, esse conceito da avaliação ele precisa fazer parte de qualquer framework, porque na medida que eu vou entregando os mínimos produtos viáveis, que já são experiências completas, eu preciso ter um processo de research e pesquisa e avaliação, até para retroalimentar o ecossistema e verificar até se o backlog ainda faz sentido eu executar, ou eu tenho que fazer uma outra rodada de design com estruturas de libertadores para revitalizar esse backlog, enfim. Essa bolinha da avaliação ela é importante para o processo, tá? Durante o ciclo de execução. Bom, olhando para o que nós produzimos, tá? Lá no mural, o que, que nós buscamos realizar? Quando a gente fez o Dry Together, trazendo inspiração para que você criasse a sua visão, missão, valores e propósitos pessoais, inspirar e alavancar repertório para que você pudesse criar visão, missão, valores e propósito do Cair para Dentro Associados, para desenvolver a perspectiva de futuro, tá? São possibilidades, ações que vocês olham e que façam sentido. Estão olhando para o futuro. Dentro do mapeamento da realidade. E quando nós fizemos o TRIS, olhando quais são as listas de ações contraproducentes que você está executando, o que você está fazendo tal, o objetivo foi para mapear as ações de presente e passado, ou seja, necessidades e dores. Então, hoje, naquele material, vocês têm uma visão de futuro e uma visão de presente e passado, uma perspectiva de novas funcionalidades e ações que precisam ser feitas e algumas que são necessidades e dores que estão acontecendo. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem hoje, através dos relatórios, através do mural, para que a gente possa fazer a atividade de pré-working, tá? Que é o EcoCycle. EcoCycle é um framework, tá? Que permite uma análise desse portfólio das atividades que estão sendo executadas dentro da nossa comunidade, ou novas atividades que podem ser realizadas, né? Então, ela mapeia obstáculos e oportunidades para o progresso. Então, olhando para o framework, você tem 4 perspectivas e 2 armadilhas. Vamos explicar o que é cada uma delas. Tudo que são atividades que estão na gestação são ideias que vão ser experimentadas, né, mas que ainda estão na fase de concepção. Seja algo novo, que não faz parte do ecossistema, ou seja algo que precisa ser melhorado, né, a partir do que vem da destruição criativa, precisa de uma renovação. Então, alguns elementos vocês vão encontrar naquela última atividade do TRIS, quando vocês pensaram nas ações que podem ser paradas, serem ideias que podem ser colocadas aqui na gestação ou novas ideias a partir de olhar para a visão de futuro, visão, missão e propósito, vocês podem coletar alguns insights para colocar aqui na gestação. Ou também no nascimento, ou seja, atividades que já estão sendo incubadas, que estão sendo experimentadas, que estão sendo empreendidas, né, dentro da nossa Cair para Dentro. Então, por exemplo, essa atividade de sexta-feira, eu percebo que ela está ainda nessa fase de nascimento, ganhando corpo, experiência e maturidade, tá? As atividades que, quando ela cresce, vai para uma fase de maturidade, que são aquelas atividades que já estão em produção, já entregam ROI, elas são desejáveis pelas pessoas, tecnicamente factíveis e economicamente viáveis. Elas se justificam, né? Então entregam valor para a sociedade também. E as atividades da destruição criativa são aquelas atividades que já passaram do estágio de maturidade, não estão entregando mais valor ou estão com algum problema. E que muitas delas, que é a segunda lista do TRIS, vocês podem pensar alguma coisa lá que faça sentido para ser trabalhado
para colocar aqui. Então, essa visão do EcoCycle, que é o convite que nós fazemos para que você construa o seu individual, olhando para o Cai para Dentro, olhando para o que nós produzimos quanto à visão de futuro, que é missão, visão, valores e propósitos, e também os conteúdos do TRIS, para vocês alimentarem a sua visão do Cai para Dentro do EcoCycle. Explicar para vocês esses dois elementos de armadilha da pobreza e armadilha da rigidez. Muitas vezes eu tenho alguma atividade que está na fase de gestação e ela não nasce, ou por medo, ou por falta de indicadores, ou por falta de credibilidade, enfim. Precisa verificar se tem alguma ideia aqui que pode sofrer dificuldade para vir para essa fase de nascimento e se ela precisa de apoio e recursos, o que precisa se fazer para vencer a armadilha da pobreza. A armadilha da rigidez são aquelas atividades que estão na fase de maturidade, elas estão com algum problema, não entregam ROI e não passam por uma destruição para identificar como eu paro ela. Então, elas ficam aqui presas na maturidade, consumindo recurso, energia, tempo e não estão entregando nem para o cliente interno, nem para o cliente externo, nem para a sociedade valores suficientes para se justificar que fique aqui dentro. Então, a gente dá uma olhada nas armadilhas da rigidez. A aplicação do TRIS foi uma experiência para ajudar vocês a quebrar esse tipo de armadilha. Faz sentido para vocês? Tá? Então, a partir desse preenchimento, o que nós convidamos, né? Vocês acessarem o mural. Dentro do mural, vocês vão ter essa atividade 4, que é para conhecer o portfólio dentro da perspectiva de vocês. Nós colocamos aqui todas as informações da visão de futuro de portfólio e vocês têm no relatório também que foi compilado, tá? Para dar uma olhadinha no que foi priorizado. Tem as informações das ações contraproducentes, tá? Que foram priorizadas, que podem entrar aqui na destruição criativa do seu framework. E tem as ideias aqui que vão ajudar a alavancar ou diminuir alguma dessas ações que podem vir aqui. Mas não limitado aqui, eu posso gerar ideia de gestação, nascimento e maturidade também daqui, tá? Então, olhem para esse ecossistema, né? O que foi produzido para preencher o seu EcoCycle. E a ideia é que você adote um EcoCycle, ter vários aqui, tá? Não tem uma marcação de você tá no grupo A ou B, pode criar em qualquer grupo, tá? E coloquem seu nome e coloquem os post-its com as atividades. Então, essa é a lição de casa que a gente pediu para que você olhe o material dentro do possível, né? E crie o seu EcoCycle adotando alguns elementos. Se não puder entrar no mural, crie num rabisca-papel mesmo, tá? Para que você, quando vier, né, a gente vai ter um tempinho para que vocês produzam a sua visão de EcoCycle Plane do Cai para Dentro, tá bom? E depois a gente vai orientar para as outras atividades. Ok, pessoal? Bom, era isso que a gente queria compartilhar. E se tiver dúvida, a gente vai estar no grupo, tá? Para acolher vocês e a gente tirando. Beleza, pessoal? Uma ótima quarta, quinta e até sexta-feira a gente se encontra para o nosso encontro, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.